O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai tirar-me a administração de seus bens. Que vou fazer? Para cavar não tenho forças. De mendigar tenho vergonha. Já sei o que fazer. Para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou ao outro: e tu quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Eu vos digo: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvai o Senhor, que eleva os pobres. 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 Queridos irmãos e irmãs, queridos todos também que em casa nos acompanham, o nosso ponto de partida é Cristo. Documento de Aparecida, em 2007, na Conferência dos Bispos Latino-Americanos no Brasil, diz assim: a todos nos toca recomeçar a partir de Cristo. Recomeçar a partir de Cristo. Reconhecendo que não se começa a ser cristão por uma decisão ética ou por uma grande ideia, mas por um encontro, um acontecimento com uma pessoa
que dá um horizonte novo à vida e, por isso, uma orientação decisiva. Irmãos, Cristo é o centro da nossa vida. Cristo é o centro da nossa vida moral. Ele nos revela o mandamento do amor do Pai. Cristo é o centro da nossa vida ética. Ele revela a dignidade do homem. Que Cristo é o centro da nossa vida espiritual. Ele nos falou da extrema necessidade de orarmos sempre sem jamais desanimar. Quando conta a parábola da viúva que vai bater na casa do juiz: faze-me justiça contra os meus inimigos. Cristo é o centro da nossa adoração. É nele e com ele que nós oferecemos ao Pai o sacrifício de louvor pela ação do Espírito Santo, o sacrifício que nos santifica. Cristo, meus amados irmãos e irmãs, é o nosso ponto de partida. Em sua morte nós fomos mergulhados no dia do nosso batismo, e em sua ressurreição ressurgimos para uma vida nova. E foi exatamente naquele morrer e ressuscitar que Ele nos deu, pelo dom do seu Espírito Santo, o dom da fé. Então partamos dele, que é o autor da nossa fé e o consumador da nossa esperança, o mediador entre Deus e os homens, o homem, Cristo Jesus, nosso Senhor, que operou em nosso favor a obra da nossa salvação e que agora nós celebramos na Eucaristia. São Paulo, na carta a Timóteo, que ouvimos na segunda leitura, disse que Deus quer que todos os homens se salvem. Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Isto concorda com os profetas do Antigo Testamento, sobretudo com o capítulo 18 do profeta Ezequiel, conhecido capítulo da liberdade e da responsabilidade pessoal. Ali, o profeta Ezequiel afirma categoricamente: Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte do injusto, do pecador. Deus quer que todos os homens vivam. Também o livro da sabedoria diz a mesma coisa. Deus não criou a morte, Deus não tem prazer com a morte, Deus não se alegra com a morte. Pense aí quantas vezes você desejou a morte dos seus inimigos. Seu inimigo de futebol, o seu inimigo político. Quantas vezes você desejou a morte dos outros? Deus não tem prazer na morte de ninguém. Deus não criou a morte. Diz o livro da sabedoria. Ele fez a vida, fez todas as coisas para viverem. Ele deseja que o ímpio retorne, que se arrependa e viva. A salvação que São Paulo diz na carta a Timóteo, nós devemos buscar, não é a salvação intramundana, não é a salvação para esse mundo, não é uma vida boa, uma vida generosa, uma vida confortável, uma vida graciosa, uma vida cheia de confortos e riquezas. Não é para isso que Deus nos criou. Essas coisas podem existir ou não. A salvação que Deus quer que nós encontremos, no encontro com Ele e com a verdade, é a salvação eterna, a salvação da nossa vida, e a esta salvação só se chega conhecendo a verdade. A salvação da pobreza no mundo se chega alcançando a riqueza, mas a salvação da vida eterna só se alcança conhecendo a verdade. Aqui, meus irmãos e minhas irmãs, já temos um princípio, um parâmetro. Para nos salvarmos, precisamos conhecer e obedecer a verdade. Não aquela verdade circunstancial ou relativa, que cada um é capaz de se propor momento por momento e que muda de acordo com os tempos ou as circunstâncias. Mas se trata de ouvir, encontrar e obedecer aquela verdade revelada por aquele que é Ele mesmo a verdade, o caminho, a vida. Eis então que para nos salvarmos precisamos aderir a Jesus Cristo. É a mesma coisa que dizer que precisamos aderir à verdade.
Pedíamos na oração coleta desta Santa Missa que o Pai nos conceda viver a lei do amor. Que o Pai nos conceda viver a lei do amor para alcançarmos a vida. Aqui, caríssimos meus, diz Jesus no Evangelho, está resumida toda a lei e todos os profetas. Tudo aquilo que está no Antigo Testamento, contido na lei e nos profetas, está resumido nesses 2 mandamentos: amar a Deus, amar o irmão. E agora eu vou fazer com vocês uma pequena digressão. O que significa honrar pai e mãe? Significa amá-los. O que significa não matar? Senão querer para o bem, para o próximo, para o semelhante, o maior bem que existe, que é o dom da vida. O que significa não pecar contra a castidade? Senão amar a Deus acima de todas as coisas, acima dos prazeres venéreos, e amar o próximo, a ponto de não lhe fazer mal nenhum, sequer o mal de induzir o próximo ao erro e ao pecado. O que significa não furtar? Senão a prática do amor, de nada retirar dos outros, nem seus pertences, nem suas coisas, nem seus sonhos. O que significa não levantar falso contra os outros? Senão a prática da caridade, de dar aos outros somente a verdade. O que significa não cobiçar as coisas alheias? Senão colocar em prática o amor e a caridade, sendo grato diante de Deus por aquilo que se tem, seja muito ou seja pouco. O que significa não cobiçar a mulher do próximo ou o marido da próxima? Senão a prática do amor ao próprio cônjuge, que faz permanecer puro o coração, a mente, o desejo, o olhar. A prática dos mandamentos é o cumprimento o primeiro dos mandamentos, descrito no Deuteronômio: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua capacidade, com toda a tua inteligência. E Jesus complementa no Novo Testamento: e ao próximo como a si mesmo. Quando o homem conhece a verdade, ou seja, quando conhece nosso Senhor Jesus Cristo, ele já não pode agir mais como se não o conhecesse, porque a verdade traz junto a caridade. Não existe caridade sem verdade, nem verdade sem caridade. Por isso, quando se conhece Jesus Cristo, o desonesto deixa de ser desonesto e passa a ser honesto. O adúltero deixa o seu adultério. O promíscuo deixa a sua promiscuidade. O ladrão deixa de roubar. O lascivo deixa a sua vida de prazeres. O cobiçoso, o mentiroso, o invejoso, o fofoqueiro, o maledicente, o alcoólatra, o despudorado, o xingador, o criminoso e toda pessoa humana que se encontra com a verdade, ou seja, que se encontra com Cristo, encontra o amor. Por que o homem peca? Porque o homem quer encontrar o amor onde o amor não existe, onde ele não está. Então, quando encontra-se com Cristo, encontra-se com a verdade e encontra-se com o amor. E o amor o impulsiona a deixar o desamor, a deixar o egoísmo. O que é o pecado fundamentalmente? Senão o culto ao egoísmo. Tendo encontrado o amor, sabendo-se amado, profundamente amado, amado pelo amor incondicional de um Deus que é Pai de misericórdia, então, como aquele filho da parábola que nós ouvíamos no domingo passado, o homem encontra o perdão, é purificado dos seus pecados e retorna para casa, retorna para a comunidade, retorna para a igreja, porque um dos efeitos do pecado é afastar de Deus, afastar da igreja, afastar da comunidade. E tendo retornado para casa,
Aquele filho encontrou o irmão. Nós encontramos muitos irmãos. Queira Deus que nós não sejamos como aquele irmão mais velho, amargo, amargurado e ranzinza, né? Certa vez, uma pessoa disse a Dom Fulton Sheen. Dom Fulton Sheen era um arcebispo lá nos Estados Unidos. Eu fui católico há muito tempo, mas eu não volto para a igreja porque a igreja está cheia de hipócritas. A gente escuta muito isso, né? Não, eu fui católico há muito tempo, eu não vou voltar para a igreja não, porque ela está cheia de hipócritas. Dom Fulton Sheen teria respondido assim: pois volte, aqui sempre tem mais espaço para mais um. A igreja está cheia de hipócritas. Pois é, sempre cabe mais um para voltar. A igreja peregrina neste mundo, meus irmãos, não é a casa dos imaculados e perfeitos, é a casa dos filhos do Pai, pecadores, todos pecadores, que encontraram perdão, que encontraram misericórdia, que viram a verdadeira luz que iluminou as trevas do seu coração. Não somos melhores que ninguém, somos aqueles que conhecemos as trevas que habitam no nosso coração. Nós não somos cegos voluntários, não somos soberbos como o povo de Judá na primeira leitura, povo duro, coração duro. Nós conhecemos as trevas do nosso coração, porque somos iluminados pela luz da verdade, e juntos com os demais irmãos, nós então começamos a erguer para o céu as nossas mãos, como dizia São Paulo na leitura da carta de Timóteo, em preces e em súplicas, por nós e por todos os outros. Ora, nós conhecemos a nossa fraqueza, nós conhecemos a nossa limitação. Diz Santo Agostinho que nós somos fraqueza mais pecado. Nós somos fraqueza mais pecado quando? Todo dia. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo de novo, segunda de novo, terça de novo. Quando é que nós somos fraqueza mais pecado? Hoje, amanhã e depois também. Por isso nós erguemos para os céus as mãos em súplicas, por nós, por nossas necessidades e por todos os outros, e pelos pecadores e pelos poderes públicos e pelos familiares e pelos irmãos de comunidade e pelos doentes e pela paz no mundo, pelos nossos pastores. Um cristão conhece o que lhe valeu a sua conversão, quanto mal ele precisou abandonar, e por isso conhece a destruição que o mal pode fazer, para poder ser fiel a Jesus Cristo. Um verdadeiro convertido, e eu digo isso assim, conhecendo muito da vida, um verdadeiro convertido sabe o estrago que o mal pode fazer. Por isso São Paulo exorta que nós oremos sem cessar, levantando nossas mãos purificadas em oração por todas estas realidades, porque isso também é amor. Isto também é caridade. Rezar por quem às vezes nem tem força para rezar. Às vezes a pessoa está tão imersa no mundo da maldade e do pecado, que ela nem tem força de rezar por si. Tem que rezar por ela. A este ponto o Evangelho já nos é bem compreensível. Que uso nós devemos fazer das coisas materiais? Dos bens, do dinheiro? Devemos usá-los de modo que eles não dominem nossa alma e não nos levem a afastar de Deus, não nos levem a pecar, como aquele administrador desonesto que lucrava em cima do prejuízo dos outros. Aqui Jesus faz duas comparações muito interessantes. A primeira: quem é fiel nas pequenas coisas também é fiel nas grandes. Quem é injusto nas pequenas coisas, também é injusto nas grandes. O ponto de comparação aqui da parábola é a proporção. As coisas grandes, as pequenas, as mais importantes, as inferiores. As coisas grandes, que são elas? As coisas importantes. São aquelas relacionadas à vida espiritual. Nosso relacionamento com Deus, a vida em Deus, a vida de oração, a vida de caridade, o amor de Deus em nossos corações. E que são as coisas menores, as coisas segundas, as coisas irrelevantes, as pequenas? São as coisas deste mundo. Os bens materiais, as coisas materiais, o dinheiro, o trabalho, a casa, o carro, tudo isso é coisa de segunda categoria. Mas padre, como que o senhor pode falar isso?
nos lembremos que 2 domingos atrás, Jesus falava assim: se alguém vem a mim e não se desapega de seu pai, de sua mãe, de seus filhos, de seus irmãos, de sua mulher, de suas irmãs e até da própria vida, não pode ser meu discípulo. Ora, eu quero seguir Jesus e não quero largar nada. Eu quero seguir Jesus e não quero renunciar a nada. Eu quero seguir Jesus, eu quero ser discípulo. Senhor, eu tenho fé, eu acredito com todo o meu coração, com toda a minha alma. Ora, o que esse seguimento de Cristo está te custando? Se não te custa nada, você não é cristão. Você é um grandíssimo mentiroso. Mente para si e se contenta com tanta mentira. Ora, seguir Jesus tem um preço. As coisas de Deus devem vir em primeiro lugar em nossa vida. Os mandamentos, os sacramentos, depois viver uma vida reta, uma vida de oração, frequentar os sacramentos, depois as coisas segundas. A vida no mundo, o trabalho, o dinheiro, a organização da vida secular. Em primeiro lugar, as coisas primeiras. O primeiro dos mandamentos não é primeiro só porque ocupa lá na ordem dos 10 o primeiro lugar. Ele é o primeiro porque em importância ele vem em primeiro lugar. O resto é depois. O resto é resto. Em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas. Esse versículo do Evangelho: quem é fiel nas pequenas coisas é também fiel nas grandes, quem é injusto nas pequenas é injusto nas grandes, me converteu muitas vezes. Vou dar aqui um pequeno testemunho meu. Há uns anos atrás, eu levantava de manhã, dormia até mais tarde um pouquinho, já levantava correndo, não arrumava a minha cama, não rezava, saía pro atropelado, as coisas do dia ficavam todas atropeladas. Tinha dia que eu rezava, tinha dia que eu não rezava, tinha dia que dava tempo de rezar, e eu deixava para rezar depois, e depois eu não rezava, porque ia numa coisa atrás da outra. Aí encontrei esse evangelho, e esse evangelho começou a me questionar. Ora, se eu não sou fiel nas pequenas coisas, se eu não levanto de manhã, não arrumo a minha cama, se eu não levanto de manhã na hora que eu preciso levantar, não na hora que eu quero, na hora certa, para fazer a minha obrigação, se eu não faço a minha obrigação, o mínimo que me é exigido, como é que eu quero ser fiel no sacerdócio, no celibato, na pastoral, na paróquia, no meu trabalho, nos meus compromissos? Gente, é impossível. Quem não é fiel nas pequenas coisas, não é fiel nas grandes. Se eu não me desapego de mim, do meu amor próprio, da minha autorreferencialidade, da minha vaidade, como é que eu serei capaz de amar o outro que me alfineta, que me fala uma palavra atravessada, ou até mesmo me ofende? Como eu vou ser capaz de amar o inimigo, se eu não me desprezo a mim mesmo? Se eu me tenho em tão alta conta, que uma palavrinha que o outro me fala, me causa, meu Deus, a terra está caindo na minha cabeça. Foi então que eu comecei a rezar: Senhor, dá-me a fidelidade cotidiana que me cabe para amá-lo em cada coisa. E aí se deu a minha segunda conversão. Depois, no Evangelho, Jesus faz outra comparação. Agora vocês pensam que a minha história é na vida de vocês, sobretudo quem tem preguiça. Depois Jesus faz outra comparação. Se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? O verdadeiro bem não é a posse do dinheiro. Isso aí, o dinheiro acaba. O povo fica aflito quando a inflação sobe, o povo fica aflito quando a gasolina sobe, o povo fica aflito com tanta coisa.
Por quê? Porque o dinheiro não vale nada. Tem uma guerra na Ucrânia, o dinheiro sobe, o dinheiro desce, o dinheiro baixa, a inflação sobe, o Nerinho não vende arroz. O que é que o dinheiro vale? Nada. Absolutamente nada. O verdadeiro bem é a posse do amor de Deus na alma. Porém, quem não é honesto nas coisas deste mundo, não é honesto nas coisas de Deus. Quem mente nas coisas do mundo, acha que mente para Deus, mas a Deus ninguém engana. Quem rouba dos outros nas coisas do mundo, rouba de Deus. Rouba de Deus o tempo, rouba de Deus o louvor que lhe é devido, a adoração que lhe é devida, o temor que lhe é devido. Por isso, quem age assim, não tem em si mesmo o verdadeiro amor a Deus. Não, eu amo a Deus, tenho muita fé em Deus. Mentira! Mentira! Me parece claro que este evangelho hoje nos propõe uma escolha. Devemos escolher em primeiro lugar a retidão com as coisas de Deus, a honestidade com as coisas de Deus, e em consequência sermos capazes de sermos também retos, íntegros e virtuosos e honestos nas coisas e nos negócios deste mundo. Não é que as coisas e os negócios deste mundo sejam maus, é que eles precisam estar debaixo da obediência a Deus. Alguém poderá dizer assim: padre, mas então a nossa vida nesse mundo vai ser muito difícil. Vai sim. Conheci um empresário lá de Brasília, que ele tinha uma empresa. Ele iria entrar numa concorrência pública, e se ele entrasse lá, era uma concorrência de cartas marcadas, ele iria ganhar 3 vezes mais lá um valor. E a empresa dele poderia crescer, ele poderia investir, só que ali ele estava numa encruzilhada. Ou ele entrava naquele esquema de roubar e deixava de ser cristão, ou ele continuava sendo cristão e sendo pobre, ou então sendo aquele empresário pequeno. É assim. É assim. Para todos nós é assim. Nossa vida se tornará muito mais difícil nessa terra se nós escolhermos sermos católicos de verdade e não só católico de nome. E não só católico de rótulo, de batizado, né? Fui católico batizado um dia, nunca mais me lembro o que foi isso na minha vida. Daqui, meus irmãos, minhas irmãs, se vê o abismo moral e ético do nosso país. Tem umas coisas que me abismam, né? Como a pessoa tem coragem de vir trabalhar numa festa de igreja e roubar uma faca, uma lavadeira de plástico? Tem uns trem assim que eu fico por entender. Olha só como é que está nosso país: o roubo descarado, o furto, o crime organizado, a corrupção, a infidelidade conjugal muito generalizada, a ideologia de gênero, a infidelidade sacerdotal, também é preciso que se diga, a venda e o uso de entorpecentes, os jovens que se drogam e se embriagam, o famigerado jeitinho brasileiro de dar um jeitinho em tudo, passar a perna nos outros, puxar o tapete dos outros. Tudo isso é derivado de uma escolha de amar a si acima de Deus, de amar as coisas acima de Deus, de ser fiel a si mesmo e não ser fiel a Deus. Se trata no fundo daquela rebeldia demoníaca expressa lá no Evangelho de São Lucas. Não queremos que este homem reine sobre nós, não queremos que ele reine sobre nós e que ele nos diga como viver, o que fazer, o bem a escolher e o mal a recusar. Recordemos que quando o homem encontra a verdade, ela o molda e o transforma, porque não se trata do encontro com uma ideia, com uma filosofia, com uma ideologia, nem mesmo com uma norma para a vida, uma norma ética, uma norma moral, ainda que isto também exista no Evangelho. Se trata do encontro com alguém, com uma pessoa que transforma e dá um novo horizonte à vida, isto é, uma orientação decisiva em todos os campos da vida, inclusive na dimensão ética e moral, no uso dos bens, no uso das coisas, no relacionamento com as pessoas. Nosso Senhor Jesus Cristo, de rico que era, se fez pobre para nos enriquecer com a sua pobreza, disse São Paulo na carta aos Coríntios. Aprendamos, pois, com o seu exemplo. As coisas desse mundo caduco passam,
As coisas desse mundo caduco passam, e nós também passaremos. Escolhamos, pois, as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita do Pai, e entremos em Jerusalém, carregando com Ele a nossa cruz, a cruz cotidiana que nos cabe. Quanto a nós, diz São Paulo, aos Coríntios, quanto a nós, e nós cantamos isso na quarta-feira passada, na exaltação da Santa Cruz, quanto a nós devemos gloriar-nos na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, que é nossa salvação e nossa vida, nossa esperança de ressurreição, e pela qual fomos salvos e libertos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.